Olá, gente, desculpa o meu atrasinho aqui, 2 minutos, tive um probleminha técnico com meu apoio aqui do celular que não queria parar. Hoje vamos falar com o Henry, que vai dar uma aula pra gente sobre inclusão social. Ele tem 2 filhos e o terceiro é o Pedro, conhecido como Pepo, que é o xodó da família e que é a razão da gente estar aqui hoje, porque ele vai contar como foi receber a notícia que o filho dele tinha síndrome de Down, né? E eu quero muito entender. Eu falei para ele no final da nossa live da última, acho que faz umas 2, 3 semanas, se não me engano, ele me convidou para fazer uma live com ele. E aí eu terminei a live, eu falei para ele assim, no finalzinho da live, eu falei, eu acho que, eu tenho certeza, não acho não, que as pessoas que recebem anjos assim, com certeza tem algo muito, muito especial. São mais evoluídas que todo mundo, porque para você conseguir ter estrutura, né, física, mental, emocional, para conseguir lidar com essas surpresas da vida, com certeza tem algo a mais ali que ele tem para passar para a gente, para passar para mim, como mãe, como ser humano, como mulher, e para você também que está aqui assistindo, com certeza vai acrescentar, vai abrir seus horizontes, vai acrescentar muita coisa para sua vida como ser humano, não é nem como pai, como mãe. Então convido você a estar aqui com a gente, entrando. E ele tem um projeto que é o Serendipidade, que eu quero que ele conte uma instituição. Ele trabalha no terceiro setor, assim como eu. Olá, Henri, tudo Boa bom? noite, tudo Boa bem? noite, tudo ótimo. E você? Tudo bem, eu tava deixando para chorar no final, mas aí você começou Ah, com essa meu Deus! introdução, eu falei, vou chorar agora. Mas é verdade, não é? A gente, assim, bom, primeiro quero te agradecer muito por ter vindo até aqui. Dessa vez a gente trocou, né? Eu estava aqui, agora a gente trocou. Você para baixo, eu aqui para cima te recebendo. E quero te agradecer muito de novo o Imagina. convite que você fez para mim. Foi um prazer enorme estar conversando com você aquele dia. E depois daquele dia, nós tivemos vários pedidos de várias pessoas querendo ouvir de você, né? Querendo que Que você legal. contasse como foi a sua experiência, como é a sua experiência. Acho que tem muita gente que pode se identificar de diversas maneiras, tanto pessoas que têm casos específicos, não sei nem como é que você gosta de chamar, eu gostaria até que você falasse dessa parte de nomenclatura. A gente Uhum. anda num mundo que está muito detalhista, né, com tudo, e eu sou uma pessoa que às vezes não leva tudo em consideração, então eu gostaria de entender até da sua parte como a gente chama, como a gente não chama, como isso faz parte dessa cultura de querer mover o Brasil, o mundo, a educação na inclusão social. E também queria muito que você contasse para todos nós sobre a ONG que você criou. E o Pepo é a causa disso, né? E com certeza você vai inspirar, incentivar muitas pessoas como eu a melhorarmos como seres humanos, como pais, como mães, e de muita gente que está aqui que pode ser um canal também para tanto para levar essa mensagem adiante, como também para criar novos projetos, novas ideias que vão ajudar a acelerar o processo de inclusão. Obrigada, Legal. viu, Henri? Pô, eu que agradeço, um prazer estar aqui falando de um tema pelo qual sou apaixonado, com você que sempre nos apoiou, sempre nos deu espaço e que a gente faz trocas muito legais. Obrigada. É, assim, como você falou, eu sou pai de três, há pouco mais de 2 anos e meio. O Pepo nasceu com síndrome de Down. Eu e a Marina, minha esposa, fomos pegos de surpresa, já que a notícia só nos foi dada um dia depois do nascimento. Carol, eu lembro como se fosse ontem do calor que me veio aqui no peito quando a obstetra da Marina falou que o hospital estava suspeitando que o Pedro tinha síndrome de Down. Por pura falta de informação e contato com o tema, né, previamente, eu achei que era uma coisa ruim.
Tá. Eu questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down se eu me considerava uma pessoa boa. E eu falo isso com a maior humildade e tranquilidade do mundo, sem vergonha, porque era exatamente como eu me sentia naquela fase, né? É uma notícia desconhecida, inesperada, forte, e que a pouquíssima referência que eu tinha era uma referência que não era boa e que era muito distante da que eu tenho hoje. Né? Talvez seja um dos motivos do porquê que eu trabalho hoje tanto para mudar isso, né? Mas enfim, o Pepo nasceu prematuro, ficou 22 dias na UTI do hospital em função da prematuridade, não da síndrome de Down. Entendi. E aí lá a gente começou a receber informação e acolhimento. Tá. E a gente começou a perceber que não era uma coisa ruim tê-lo do nosso lado, mas sim uma oportunidade de vida, de poder enxergar o mundo através de uma outra perspectiva, né? Sim. E foi exatamente o que aconteceu, né? Você perguntou em relação a como foi receber a notícia. Olha, é, foi o momento mais difícil da minha vida. Receber a notícia de que o filho que você tanto imaginou, principalmente um dia depois que ele já tinha nascido, né? A gente já tinha visto ele, já tinha recebido ele, já estava tudo bem, né? É um momento invariavelmente difícil para todo mundo. É, ninguém, via de regra, ninguém quer ter um filho com deficiência. Nós também não queríamos. Assim como a gente também não quer que, se a gente for por um quarto filho, não vai acontecer, mas só colocando aqui, a gente não quer que venha um filho com deficiência. E a gente não quer por uma série de motivos. A sociedade não está plenamente preparada para recebê-los, eles podem vir com comorbidades associadas. Então, é importante mencionar que a gente faz um trabalho de conscientização e de informação, mas sem dourar pílula, sem esconder nada e sem dar uma falsa impressão de que é tudo mil maravilhas, que é tranquilo, que foi tudo que a gente sempre sonhou. Não. O que a gente fez foi passar a enxergar a situação, o copo está pela metade, mas ele está meio cheio, não meio vazio. Então, tentar extrair o melhor de uma situação, por mais inesperada que ela fosse. Né? E aí, quando o Pedro nasceu no Hospital Albert Einstein, que é um hospital de referência aqui em São Paulo, e quando ele nasceu, a gente teve acesso a todos os médicos, todo um protocolo bastante importante do hospital, que do ponto de vista técnico foi muito bom. Mas eu só comecei a me conectar mesmo e a virar a chave, ficar um pouco mais tranquilo, a partir do momento que eu e a Marina conversamos com pais e mães de crianças com síndrome de Down, que já tinham passado por aquela situação. Por quê? Porque é um terremoto de emoções, é uma avalanche de informações, e o que a gente mais queria naquele momento, que a gente chama de momento da notícia, era menos saber questões técnicas e de saúde, que o tempo ia me deixar aprender. O que eu mais queria era enxergar luz no fim do túnel, ver como estavam essas pessoas com síndrome de Down dali a 2, 3, 4 ou 20 anos, porque era o que eu queria. Então, esse acolhimento, essa conversa, né, de pessoas que tinham filhos com síndrome de Down, me deu essa luz no fim do túnel e fez uma coisa muito importante. Me ajudou a ressignificar o momento, a validar os meus sentimentos, porque eu estava muito mexido e quando eu deitava a cabeça no travesseiro, me vinha um sentimento de culpa por eu estar achando ruim o nascimento de um filho. Sim. Mas eu falei, mas caramba, você entendeu a dicotomia? A tua Claro. cabeça fica assim. Sim. Então, você conversar com gente que te fala, cara, não se preocupa, faz parte. E se você parar para pensar hoje, né, depois de quase 3 anos, seria muito estranho eu tendo todos os preconceitos que eu tinha, toda a visão negativa, todos os estereótipos da síndrome de Down. É. Quando nasceu um filho, que um dia depois, primeiro ele nasceu típico, sem deficiência, depois ele virou um filho com deficiência. Se eu Sim. encarasse na maior naturalidade, daí sim ia ter alguma coisa errada, né? Então Vocês são não esses conseguiram aprendizados. se ter um tempo, uma gravidez para se preparar, né? Veio aquela notícia no susto, né? Total, e assim, Deus sabe o que faz, né? Assim, eu sou engenheiro,
Então, assim, friamente, eu gostaria de ter sabido antes. Por Sim, quê? Porque eu ia ter tempo de me preparar, eu sim, ia poder estudar o tema e tal. A Marina já não, porque ela acredita muito que ia ser um choque e que ia sim. passar para o Pedro, de alguma Entendi. forma, essa angústia. Então foi a Então, melhor coisa para não passar. Uhum. assim, e fora que eu vou ser muito transparente aqui contigo num ponto que eu acho importante, porque a gente precisa Claro. falar sobre tudo, né? Mas existe uma cultura dentro da medicina, principalmente de famílias privilegiadas do ponto de vista financeiro, como graças a Uhum. Deus é a nossa, de muitas vezes interromper uma gestação Ah, sim. quando se descobre a questão da trissomia do cromossomo 21. Para mim é muito difícil falar sobre isso porque o Pedro está aqui, né? E eu não julgo as pessoas. Eu acho que Claro. cada Cada um um, tem cada sua um, maneira de decidir, né? perfeito. E eu não sou ninguém, eu não sou Deus, eu não sou, então eu não julgo. Mas, Mas eu me Henrique, posso pergunto, te interromper? claro, claro, Eu não fiz nos meus dois filhos aquele exame, né? Que coloca uma agulha e tira o líquido. É esse exame que você está falando? esse é um deles, que se Tá. chama amniocentese, que é um exame um pouco mais antigo. Hoje em dia, existe um exame que se chama NIPT, que é um exame Tá. de sangue e que Ah, detecta com 99,99% de certeza uma série de questões genéticas, dentre elas a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. e A gente não essa, fez esse exame. mas esse exame, ele serve só para a pessoa ver se ela quer interromper ou não? Ou tem algum outro tipo de uso? Não, ele serve para dizer se vai ter alguma anomalia cromossômica, né? Alguma anormalidade cromossômica. E aí, a Tá, partir daquela informação, cada um faz o que acha, né? entendi. A gente não fez, só abrindo um parênteses, esse exame, por quê? É. Porque todas as outras indicações que levam à síndrome de Down, translucência nucal, ausência de osso nasal, falange do dedo médio, o Pedro, ele Não tinha. estava ótimo. E a Entendi. cardiopatia, que é o probleminha no coração que 50% das crianças têm, ele, graças a Deus, também não tem. Então, nós éramos pais jovens, saudáveis, que não bebiam, não consumiam drogas, estavam na terceira gestação Pois é. de filhos saudáveis. Cara, era uma chance em 1027. A médica nem pensou em falar, olha, faça o exame, porque tá tudo bem, é 1 em 1027. O Pedro é esse um. Então, concluindo o que eu ia falar, só para voltar, é assim, por que para mim foi bom no final não saber? Porque eu não sei que opções iam ser me oferecidas, entendeu? E Entendi. aí você não sabe a tua reação. Então eu acho que Deus sabe o que faz. E aí, voltando para a pergunta do acolhimento, a gente foi acolhido e viramos a chave. E aí a gente percebeu que o nosso meio de relacionamento, amigos e familiares, tinham a mesma falta de informação que a gente tinha. E aí a gente acabou criando esse Instagram para diminuir essas barreiras e o Instagram acabou extrapolando os amigos e a família, né? Porque eu conheço bastante gente, mas não são 100 mil pessoas, né? Enfim. Eu acho que você não está pronto e não é nem assim. Eu estou tentando me colocar no seu lugar, né? Imaginar tudo que vocês sentiram. Acho que o medo do que vai acontecer, que você não sabe o que vai acontecer Perfeito. e quanto, né? Graças a Deus você é privilegiado, enfim, tem recurso, mas eu imagino também o medo de que vai ter que fazer, quais vão ser os recursos, quanto eu como mãe imagino assim, quanto que eu vou ter que disponibilizar de tempo para estar com esse filho, como é que eu vou fazer com o resto das mil coisas que a gente tem para cuidar, envolve tudo isso, né? Não, também a sociedade, mas acho que esses medos todos internos nossos, né, de como lidar com isso que é o mais delicado, não é? E que eu acho que faz parte do processo. A gente tem dentro da ONG um programa que é justamente chama Laços, que é um programa de acolhimento para pais e mães de crianças com síndrome de Down que acabam de receber a notícia durante a gravidez ou pós-nascimento. E os Tá. acolhedores são pais de mães de crianças com síndrome de Down que já passaram por isso, repetindo exatamente o que aconteceu com a gente, que foi tão potente. Programa super legal. A gente é treinado capacitado por uma psicóloga para fazer essa escuta e justamente para
revalidar os sentimentos, né? Porque, de novo, junto com a bomba, junto com a notícia, vem um sentimento de culpa, normalmente, dos pais estavam falando, cara, eu tô me sentindo mal porque o meu filho nasceu. Então é difícil. Então, a gente não está preparado, mas a boa notícia é que tem luz no fim do túnel, isso passa, você na verdade reconstrói conceitos que você montou muitas vezes sem querer na tua vida por falta de informação e falta de oportunidade de conviver. O meu exemplo, eu fui criado numa família que sempre me ensinou a respeitar a diversidade, sempre. Eu nunca, graças a Deus, por conta disso, tive preconceito discriminatório. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive oportunidade de conviver. Não é nem só com a inclusão, é com pessoas de classe social diferente, cor de pele diferente, orientação sexual diferente de mim. Não tive, né? Então, por um lado, a minha formação foi muito boa e completa, mas por outro, ela foi limitada. Então, a inclusão te oportuniza quebrar esses conceitos limitados e, na verdade, ampliá-los. Porque a vida, o mundo, é muito plural, né? A gente vive numa diversidade, graças a Deus, enorme e que muitas vezes, por você não ter informação ou não ter convívio, você acha que a tua realidade é única ou é a correta e que todo mundo que não está dentro daqueles referenciais estabelecidos por você são diferentes. E, na verdade, não é que uma pessoa com deficiência, ele é diferente de mim. Nós somos diferentes um do outro, né? Esse eu acho que é um ponto importante de aprendizado que a inclusão e a diversidade oferecem. E o Pedro está com quase 3, você falou? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E como foi para vocês realmente viver... Você se incomoda se eu tomar um vinhozinho? Imagina, maior prazer, vou adorar. Eu tô com a aguinha aqui, mas eu ia adorar estar com vinho também. Como foi para vocês viverem realmente a realidade da inclusão ou não, né? Que a gente tem ou não no Brasil. Como foi isso de se deparar com o momento agora, né? Não sei se ele já está em alguma escolinha, iria para alguma escolinha. A gente acaba tendo escolas que têm maior estrutura, você acaba procurando como que é escolher e como que você começou a ver que precisaria fazer um projeto para incluir, né? Eu vi que você falou e eu achei lindo que quando ele estava com uns 20 dias, você foi acolhido por outras famílias e esse projeto dentro do Serendipidade, que é o Laços, também oferece acolhimento para outros pais, que eu acho que esse é a parte mais importante, é você saber que tem mais gente como você, passando pelo que você passou, né? E que tá tudo caminhando bem. Como que você viu essa discrepância na inclusão aqui no Brasil? Legal. Então, vou te responder da escola depois, mas como é que isso aconteceu? Aconteceu porque quando a nossa chave virou, né? E aí a gente começou eu brinco que eu passei de questionar a Deus do porquê que ele me entregou um filho com síndrome de Down para questionar a Deus do porquê que ele levou tanto tempo, 38 anos, para me apresentar algo que eu deveria conhecer independente de ter um filho, né? Ai, que demais. Quando eu vi isso, eu falei, cara, e os meus amigos? E a minha família? Eles, não é por querer, eles vão ter as mesmas pré-visões do que eu e vão olhar para o Pedro com um olhar de dó, de piedade e certamente vão tratar ele diferentemente da Nina e do Lipe, dos irmãos sem deficiência. Isso se confirmou à medida que ele cresceu, a gente começou a sair com ele, vai para cá, vai para lá, vai no clube, e os amigos de vida ou não conseguiam abordar o tema, não conseguiam me olhar no olho, porque eles achavam que ao tocar num tema sensível para mim, eu ia me machucar. Sim. Alguns não tocavam porque não tinham a familiaridade, aí ficavam com receio de, às vezes, como você comentou no começo da live, usar um termo, um jargão que não é correto. Certo. E outros me olhavam no olho, mas me abraçavam como se eu tivesse de luto. E como eu te falei, a gente, apesar de não querer ter um filho com deficiência, a gente estava encarando aquela situação da melhor maneira possível, encarando um Pedro com todas as possibilidades. E o que estava nos incomodando
era justamente o fato da galera ter dedos, de ter uma barreira invisível. Entendi. Eu acredito muito que os teus filhos, que as pessoas vão enxergar os teus filhos da maneira como você os enxerga. E como a gente estava enxergando o Pedro como uma criança qualquer, vamos montar um Instagramzinho aqui para que os amigos e a família entendam a nossa rotina e, consequentemente, a nossa visão. Vamos abrir a nossa intimidade aqui para eles verem. E dito e feito, a gente começou a dividir a jornada, os aprendizados, as terapias, como é que a gente estava introduzindo o tema para a Nina e para o Lipe e para os avós. Só que isso aí acabou por uma série de motivos, que é outra conversa, né, viralizando, né? Eu lembro de... Eu nunca fui de rede social, nunca, tipo, tinha um Facebook fechado para amigos. Em 5 dias a gente tinha 10 mil seguidores, que nem é um número assim, se for avaliar tão alto, mas assim, para quem não conhecia, com nível de engajamento, era surreal. É. E aí, só para chegar na questão da ONG, da inclusão social, eu tirei um sabático em 2018 para estudar tudo isso, porque não tive tempo ao longo da gestação. E aí, no sabático, Carol, eu fui fazer trabalho voluntário. Na verdade, eu migrei do trabalho voluntário que eu fazia para a inclusão, porque além de contribuir, o meu intuito era aprender, eu ia aprender. E aí, eu acabei virando membro voluntário lá da PAI São Paulo, que hoje é o Instituto Jô Clemente. E lá eu comecei a ter contato com a realidade brasileira do tema. Comecei a ver crianças com síndrome de Down, que nem doença é, uma condição genética, com 5 e 6 anos, que por falta de condição dos pais não andam e não falam. Quer dizer, pais que não conseguem oferecer o mínimo de dignidade por conta da nossa situação. E também fui muito positivamente impactado pelos meus colegas do conselho, que se doam para a causa com afinco há anos sem ter um filho com síndrome de Down. Cara, isso é muito lindo, porque uma coisa sou eu querer mudar o mundo pelo meu filho, você é mãe, você sabe, você busca a lua em 3 segundos, é rapidinho. Outra coisa são as outras pessoas que não estão pelos filhos, a causa não bateu na porta, eles estão porque eles têm a solidariedade e a cultura de doação aflorada, eles acreditam que eles devem transformar o mundo num lugar melhor para todos, para quem está recebendo a boa ação e para quem está dando, porque é uma via de duas mãos. Cara, aquilo me mudou, e aí na época a gente estava sendo super procurado por empresas querendo que a gente fizesse jobs, né? Coisa de influenciador, né? A portaria ficava cheia de coisas, e na época eu falava não, porque a gente não tinha tempo, e porque eu não queria que as pessoas achassem que eu criei um Instagram para me beneficiar, eu tinha essa preocupação. Até que um dia lá na PAI veio a reunião de orçamento, faltava dinheiro, e na mesma semana uma empresa de fraldas nos ofereceu 10 mil reais, 10 pau, para fazer um job, ir num shopping, fazer uma, sei lá, uma presença VIP. Quem somos nós para fazer presença VIP? Mas ok. E tirar foto, a gente tinha falado não, daí quando veio a reunião de orçamento, eu olhei para a Marina e falei, vamos pegar a grana da fralda e colocar na PAI. Só que como é que você faz isso? Pega dinheiro de uma instituição, uma empresa de capital aberto americana e coloca numa instituição referência em governança, você tem que estar estruturado. E aí nasceu a ONG, foi daí que começou a minha jornada, que está só no começo ainda com essa história de inclusão social. Com certeza, que demais. A gente só precisa de uma pessoa acreditando que a gente tira da gente todo o potencial que a gente tem, né? Que com certeza, como eu falei no começo aqui da live, eu vou repetir que Deus não dá nada além daquilo que a gente possa, que a gente consiga carregar. Deus não dá, e realmente, assim, eu acho que você, eu acho, não posso dizer acho, eu não conheço vocês tão a fundo, né? Conheço mais por aqui, a gente se encontrou algumas vezes, admirei demais o trabalho de vocês e como pais me identifiquei muito com, meu Deus, como que seriam, eu tenho 2, né, igual vocês tinham, como que seria isso e olha a força que eles tiraram de dentro deles para conseguir fazer, né, do filho alguém que vai mudar muita coisa, né? O nome dele vai mudar muita coisa, enfim, vai inspirar outras histórias, não só com Down, mas com tantas... como é que se fala? Como que é a palavra? Deficiência, você usa? Pode ser uma deficiência, ou se você quiser abranger, pode ser uma condição diferenciada. Tá. São pessoas com condições diferenciadas, com condições específicas. Tá. Enfim, essa questão da terminologia é uma questão que eu acho importante, mas dependendo de
com quem a gente estiver falando, ela ganha mais ou menos relevância. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o grande objetivo do trabalho que nós fazemos lá no Serendipidade, e parênteses, tem muita gente fazendo trabalhos incríveis de inclusão. Trabalhos profundos, talvez com menos exposição, mas trabalhos realmente transformadores, né? Então, a gente, de alguma forma, representa um grupo grande de empreendedores sociais, ativistas, voluntários e pais e mães de crianças e pessoas com necessidades diferenciadas. Então, o nosso grande trabalho no Serendipidade é construir pontes entre quem tem e quem não tem deficiência, entre quem está e quem não está na causa, entre quem conhece e quem não conhece inclusão. Por quê? Porque nesse sabático, bom, primeiro porque profissionalmente eu sou um construtor de pontes, tá? Eu sou um homem de negócios construtor de pontes, além de ser engenheiro. E depois, porque nesse sabático, quando eu fui entender um pouco do que estava acontecendo e caí no terceiro setor e aí me interessei, eu vi que existiam trabalhos incríveis e profundos já dentro do movimento, digamos assim, dentro do mundo das pessoas com deficiência. Mas que era muito difícil levar isso para fora. Era muito difícil fazer com que as pessoas, com que o Henry e a Marina, até 3 anos atrás, conhecessem. Eu fiz uma reflexão profunda do porquê que eu não conheci isso. Eu falei, cara, eu não conheci certamente porque eu não convivi e porque talvez ao longo da minha vida eu não fui impactado por uma linha de comunicação que me fizesse conectar. Então a gente hoje trabalha bastante isso. E aí, voltando ao ponto da comunicação, eu acho que a questão da terminologia é muito importante, né? Eu vou radicalizar aqui, mas no passado você se referia a pessoas com síndrome de Down, há muitos anos atrás, como retardados, como mongóis. Hoje é quase que um crime falar isso, graças a Deus, né? Mongol porque eles se assemelham ao povo da Mongólia, mas hoje é muito pejorativo. Sim. A sociedade evolui e hoje você tem termos que, por exemplo, ainda muita gente usa, mas que, digamos, a literatura da inclusão recomenda que não se use. Eu vou dar um exemplo aqui para a plateia, para a audiência entender. O termo especial, né? Você é pai de crianças especiais. Tecnicamente falando, a gente não deveria usar esse termo especial. Por quê? Por 2 motivos. Porque o primeiro mandamento que você recebe quando você tem um filho com necessidade diferenciada é não fazer tratamento, não tratá-lo diferentemente do que você trata os outros. Ah, tá. E a partir do momento que você fala que um filho teu é especial e os outros 2 não são, você já está quebrando essa regra. Certo. Mas mais do que isso, eu acho que tem um outro conceito mais importante. Quando você fala que uma criança é especial, num tom carinhoso e num tom bom, na verdade você está dando um prêmio para ela. Você está premiando ela. Você fala, olha, você merece isso. Só que essa criança não fez nada para merecer aquilo. É mais ou menos como se você tivesse uma corrida de meninos de 10 anos e aí um menininho de 4 fala, eu quero participar. O que um pai, na melhor das intenções, faz? Claro, pode participar. Ele é café com leite, deixa ele ganhar. Tá. Então, fazendo esse paralelo, quando você chama alguém de especial, você, na verdade, está carregando por trás dessa chamada um ar de dó, de piedade, de café com leite, que é justamente o que a gente não quer. Entendi. Então, eu acho que por tudo isso é muito importante, e eu falo em fóruns adequados sobre isso, mas eu acho que quando você está apresentando o tema pela primeira vez para alguém que não conhece, é melhor você não chegar com tantas regras, porque a pessoa já tem dedos. Você chega com regras, ela se afasta. Então, eu acho que é de cada um. Eu respeito muitas pessoas que eu conheço e que não fazem isso, que falam desde a primeira vez, e eu reconheço o valor. Mas a minha maneira de ser é de, primeiro, conquistar, e aí depois ir cativando e talvez direcionando. Então, por isso que eu te digo, obrigado pela preocupação com a terminologia. Só de falar crianças com necessidades diferenciadas já é ótimo, mas eu acho que com o público aqui é importante explicar coisas para que eles se conectem. Sim. E depois entendam as regras. Com certeza. Eu pergunto porque também um outro dia eu postei alguma coisa, postei uma frase, alguma coisa que eu
repostei de alguém e tinha o termo assim, quando você tem deficiência em algumas áreas, então, por exemplo, deficiência e te leva a enfraquecimento e o que te leva a fortalecimento. E aí uma menina me escreveu que se sentiu super mal porque ela é cadeirante e ela não gostou de ver a terminologia naquilo. E aí eu até apaguei, eram nos stories mesmo, mas eu entendi que para ela isso foi muito ofensivo. Machucou. E eu nunca teria imaginado, né? Porque a gente que não está convivendo diretamente com alguém, você não lembra disso na hora. Então, É não é verdade. por mal, mas com certeza, principalmente quando a gente está falando sobre uma criança, né? A gente que tem filho sabe. Então, tudo é delicado. Ele ainda está muito pequenininho, mas Muito. conforme ele vai entendendo, e eles mesmos quando são muito pequenos, eles estão captando a mensagem, né? A gente fala mais ainda pela nossa postura, o tom de voz, do que a palavra em si, né? Então, com certeza, esse cuidado é muito importante para que a Importante. formação dele seja sempre evoluindo, né? Seja cada vez melhor. E me conta uma coisa, o que você acha que pode mudar dentro das escolas? Vamos falar de educação. As escolas, é verdade. Nas escolas, é que eu não consigo perguntar uma coisa só, né? Eu pergunto um monte, você está tentando Eu até responder anotei tudo. aqui, mas eu vou viajando e esqueci. Não, é que Desculpa, é mas vamos pouco falar das tempo, escolas. 1 hora para falar de tudo é muito pouco. É. Mas o que você acha que a gente pode fazer como país dentro das escolas e mais ainda, como pais, na educação dos nossos filhos? A gente tem ouvido, né, e falado muito sobre racismo, preconceito, enfim, isso já é algo que é tocado ao longo da educação hoje em dia com todas as crianças. É muito abordado Sim. todos esses temas diariamente, Hum. né? Mas como você poderia dar uma dica para mim como mãe de como eu faço, principalmente o que você falou, a gente que às vezes não tem como e não consegue fazer a criança se misturar com outras, porque não tem, né? Não tem na Sim, sim, sim. classe, não tem na escola. E aí eu queria entender melhor qual é a Tá estratégia bom. hoje, você engenheiro de pontes, Vamos lá. imagina essas pontes aí. Então, assim, primeiro eu vou falar como que alguém que não tem a inclusão por perto e queira se aproximar pode fazer, especialmente com crianças, tá? Então, assim, 3 formas. Primeiro, eu fiz uma live ontem com o Jairzinho, com o Jair de Oliveira e com a Tânia Calil, do Grandes Pequeninos. Eles têm uma música que se chama Normal é Ser Diferente. Tem algumas músicas que falam sobre inclusão, mas eu sou muito fã de música, então o meu primeiro exemplo vai ser música. Eu acho que escutar uma música que te fala que um é mais alto, o outro é mais baixo. Um tem cabelo branco, o outro tem cabelo preto. Um é mais gordinho, o outro é mais magrinho. Um anda em pé, o outro em cadeira de rodas. Um é tom de pele branca, o outro mais escura. E que tá tudo bem, é um super caminho. Depois, existem muitos livros lúdicos que tratam a questão da inclusão de uma forma muito didática, muito sutil para introduzir o tema. Então tem vários. É só colocar bons livros de inclusão infantis no Google, vão vir Tá, milhares. Eu acho que é um perfeito. bom começo. E terceiro, eu acho que tem muitas entidades que atuam com inclusão de pessoas com deficiência intelectual, outro tipo de deficiência, outro tipo de questão, né? E aí, conhecer o trabalho, levar os filhos para ter algum tipo de contato, eu acho que pode ser uma boa. Eu falo por experiência própria, né? A gente vive muito a inclusão aqui, mas a gente tem muita dificuldade de se relacionar ou de conhecer uma realidade de pessoas economicamente menos favorecidas. Então, tem um tempinho aí, a gente levou nossos filhos na favela num projeto social que eu sou voluntário. A gente levou eles em Poá, no Gerando Falcões, para entender a realidade. E foi uma experiência para os meus filhos transformadora. Né? Primeiro eu percebi que a última vez que eu tinha ido numa favela fazia 25 anos, quando entrei na faculdade também num projeto social. Então alguma coisa já estava errada, que bom que eu fui. Depois, foi bom para eles entenderem que a nossa realidade é uma realidade muito diferente da de muita gente, que a gente tem que valorizar e tem que ajudar. Tá? Então, eu estou dando um exemplo de fora da inclusão, de como eu, de alguma forma,
me aproximei e a partir daí, pelo menos para a Nina, que é a mais velha, a minha mais velha, muita coisa mudou. Então, a gente tem que fazer delivery aqui para marcas de Dia dos Namorados, das mães, toda a grana vai para a ONG, né? E às vezes a Nina não queria fazer. A partir do momento que ela... E eu tinha que respeitar. O que eu vou fazer? Ela não quer? Ok. Vídeos, fotos, trocar roupa, figurino. Legal. A partir do momento que ela entendeu na prática para onde parte desse dinheiro estava indo, ela falou, mamãe, papai, eu posso fazer os vídeos. Então, um exemplo bobo, mas que muda. Em relação à escola, assim, eu acho que primeiro é importante que as pessoas, né, as famílias de crianças típicas, crianças sem deficiência, entendam que a inclusão é um processo que gera benefícios para todos. E não só para quem tem algum tipo de deficiência, né? E aí, quem está falando não é só um pai apaixonado, como muitas vezes o brilho nos meus olhos possa parecer. São N estudos de diversas entidades em diversos países que comprovaram uma série de questões, tanto no trabalho quanto na educação, que a coexistência inclusiva é benéfica para todo mundo. Assim, eu acho que quem tem o contato com a inclusão aprende a respeitar as individualidades alheias, aprende a valorizar as pequenas coisas, revisita conceitos básicos da natureza humana, que muitas vezes são esquecidos no nosso dia a dia. Crianças e adultos que convivem com a inclusão são pessoas mais empáticas, conseguem se colocar no lugar dos outros muito mais facilmente. Crianças que estudam, crianças com deficiência que estudam com coleguinhas sem deficiência, são sempre puxados para cima, não são, né? São incentivados, isso é muito bom. Os coleguinhas que estudam com crianças com deficiência, não tem maneira melhor de você aprender do que ensinando. Então, muitas vezes, um professor vai lá na classe, explica algo, e aí tem que ter uma atenção especial com o Pepo, porque ele tem síndrome de Down e talvez ele não entendeu da primeira vez. Os professores que entendem de inclusão, muitas vezes usam como recurso os próprios alunos que já entenderam. Por quê? Para envolvê-los e para fortificar o estudo, porque os alunos estão aprendendo ao ensinar. Sim. Eu acho que, para concluir essa história das escolas, né, então aquelas famílias que entenderem que isso é bom, né, e assim, eu estou falando aqui de desenvolvimentos de soft skills, e graças a Deus a educação tem migrado da valorização do pure hard skills, só do tecnicismo. Quando eu fiz vestibular em 1998, a FUVEST, eu tinha que ler 15 livros e decorar uma série de coisas. Hoje em dia, graças a Deus, boa parte dos vestibulares, metade da nota é entrevista. Porque as escolas do mundo inteiro entenderam que essa decoreba é bem menos benéfica para a formação do ser humano do que questões ligadas à socialização, empatia e desenvolvimento de habilidades softs, não técnicas. A inclusão te permite isso. Eu acho que as escolas cada vez mais valorizam, tem muito ainda para ser feito. Agora, eu acho que as escolas devem abrir mais vagas para pessoas, crianças com deficiência, e não ter uma para dizer, eu tenho uma só em 200, daí isso como não é inclusão. Como que é isso, hein? Me explica, eu não sei como funciona. Elas têm X número, depois não pode mais que isso? Não. Existe uma lei de 2015 chamada Lei Brasileira da Inclusão, LBI, que a partir de 2015 é proibido as escolas negarem matrículas para crianças com qualquer necessidade diferenciada, com qualquer deficiência. As escolas públicas seguem isso à regra. As escolas particulares, por mais que por lei elas não possam negar, elas encontram maneiras de acabar não oferecendo a vaga, seja dificultando uma vivência, seja chegando para os pais e falando, olha, eu não colocaria teu filho aqui, porque a gente não tem condição de recebê-lo. Entendi. E o pai tem que estar muito desesperado, precisando para colocar o filho com deficiência numa escola que já sinalizou que ele não seria bem-vindo. Então, não existe limite. E o que as escolas precisam fazer, na verdade, é investir na capacitação dos professores. Porque quando você tem uma criança dentro do espectro autista ou com síndrome de Down, com qualquer questão de aprendizagem, você sempre coloca a culpa na dificuldade de aprendizagem. Que existe, óbvio. Ninguém está duvidando disso. E qualquer também, né? Qualquer criança. Qualquer criança, umas mais acentuadas do que outras. Mas ninguém fala da dificuldade de ensinagem.
Ou Uhum. seja, o professor não sai da faculdade, eu sou casado com uma, aprendendo a ensinar crianças com necessidades É a diferenciadas, decoreba do vestibular, inclusive no professor, né? por Tem que. exemplo. Então, eu acho que uma escola inclusiva, ela tem que dar mais oportunidade, abrir mais vagas, ela tem que investir em capacitação de professores e, por fim, ela tem que investir para levar o assunto para fora da sala de aula, para a comunidade de pais. Por quê? Porque se um desses pais for o Henry de 3 anos atrás, eu não conheço, eu não tive oportunidade, eu preciso que essa informação chegue até mim. É, Porque se isso não acontecer, toda vez que meu filho vier me perguntar alguma coisa em relação ao coleguinha, do porquê que o coleguinha fez isso ou não fez aquilo, eu não vou saber explicar, então eu vou demonstrar indiferença, então ele também vai tratar o assunto com indiferença. Eu não vou entender que a coexistência inclusiva gera vantagens para todo mundo. pois é. Normalmente eu ia pensar que era só um favor para uma criança autista dentro da sala, e na verdade não tem favor para ninguém. E por fim, corre um sério risco das escolas conseguirem incluir a criança dentro da sala de aula, mas fora dela a criança nunca ser convidada para as festinhas ou para dormir na casa dos amigos. Então acho que é um ciclo importante de ter pelo menos componentes de tudo isso que eu falei para que a É. inclusão realmente aconteça. É, eu vou aproveitar aqui a sua deixa e fazer um apelo mesmo para os pais, porque realmente existe uma preguiça cultural de querer ensinar, querer sair da zona de conforto, querer. Não, eu quero todo dia assim, eu quero toda hora assado, eu quero que meu filho fique assim, depois ele faça aquilo, depois ele faça aquilo. Falando por mim na minha rotininha aqui com os meus filhos, tá? E também eu vejo assim uma preguiça, sabe? Ah, não, vamos deixar assim que tá mais fácil, tanto da escola como dos pais, dos professores. Ah, assim tá mais fácil. Vai dar muito trabalho, né? E tudo que dá trabalho é melhor. Não adianta. Então pensa que quanto mais trabalho der para todo mundo, vai todo mundo conseguir crescer, É evoluir, verdade. melhorar, vai ser melhor para o seu filho construir ferramentas que ele nunca vai conseguir, principalmente com pais que estão trabalhando o tempo todo, estão com preguiça de explicar, ou não estão com tempo de explicar, ou não sabem explicar também, né? Então, quanto Uhum. mais acesso seu filho tiver a tudo que for diferente, né? Seja de qualquer tipo de diferença, não só alguma deficiência genética ou alguma doença, alguma também de raça, como você falou, é muito importante que eles tenham esse contato, porque é isso que vai mudar a próxima geração. Perfeito. Qual Concordo. que, qual que é o qual que foi a coisa mais difícil quando você foi criar a ONG? E eu lembro que eu encontrei com você no evento, né, que a gente falou na sua live Uhum. que eu participei. Eu não lembro que era uma palestra. Era uma palestra, seu evento? Era um evento com uma série de palestras e depois um talk show com pessoas com deficiência, porque a gente queria informar e mostrar que não era um bicho de 7 cabeças como todo mundo achava. Foi demais. Aquele evento eu fiquei um tempinho curto, né? Assisti um pouco de vocês falando e eu queria entender assim, qual foi o momento mais difícil desse último ano, vai? Você acha que o Covid está ajudando, inclusive, para trazer essa consciência toda? Você achou que deu uma melhorada e você sentiu já ser muito difícil? Qual foi a pior parte desse processo com a instituição? Olha, assim, eu acho que a gente foi muito feliz no Serendipidade, né? Porque a gente conta com uma rede de voluntários que é bem grande, graças a Deus. É, a gente montou essa plataforma de comunicação e de fomento de oportunidades de convívio com a inclusão através de programas próprios e programas de terceiros, trazendo iniciativa privada, enfim. Eu acho que o que, o que é difícil, na verdade, são duas coisas. Primeiro, captar nunca é fácil, né? Tem muita concorrência, tem empresa que ainda encara a
a questão do apoio, né, da doação com um olhar muito assistencialista, muito de curto prazo, o que eu não acho ruim, mas a gente sempre tenta ir num caminho da filantropia. A diferença entre o assistencialismo e a filantropia, sendo bem simplista, o assistencialismo é aquele apoio de curto prazo que mata a fome de hoje. Então, você ir lá dar um prato de comida, você ir lá dar um cobertor para quem está com frio, ou você dar cesta básica para quem está sendo assolado pela Covid, é assistencialismo. Então, veja que não é uma coisa ruim. Durante a Covid, não tem outra solução a não ser dar dignidade, comida e higiene para essas pessoas. Mas, quando a gente não está na Covid, a gente é mais fã de, ao invés de dar o peixe, de dar a vara. Em vez de matar, em vez de ir lá só dar o prato de comida e o cobertor, tentar atuar e pensar no porquê que essas pessoas estão com frio ou com fome, para que algum dia, se você atuar na causa raiz, que é a filantropia, talvez você não tenha mais que fazer assistencialismo. Então, a nossa dificuldade, na verdade, está em muitas vezes convencer as empresas de que aquele dinheiro que está carimbado e precisa ir para uma ação de fome, sei lá, que é muito importante, não é isso que eu estou falando, é dividir o bolo, é ganhar um pouco de share para um assunto que é a questão da inclusão de pessoas com deficiência, que ficou por muitos anos na invisibilidade. Mudou bastante, é verdade, caminhamos bastante, mas ainda tem muito para ser feito. Em relação à Covid, bom, primeira coisa, eu acho que foi uma demonstração sem precedentes de que é possível, de que o brasileiro é um povo solidário e que muitas vezes não sabe como fazer para transformar a solidariedade em apoio. Olhando só esse apoio sob aspecto financeiro, ano passado, 2019, se doou no Brasil R$ 1 bilhão o ano inteiro, já incluindo nesses 1 bilhão todas as doações das igrejas pentecostais que, através do dízimo, doam muito, perfeito? Em 3 semanas de pandemia, arrecadou-se os mesmos R$ 1 bilhão, sem contar as igrejas pentecostais. Hoje a gente está com mais de 6 bi arrecadados. Então, é possível, tem dinheiro, o brasileiro é solidário. O quanto disso vai durar? Certamente ano que vem a gente não vai ter os mesmos 6 bi de doação. Mas só da gente mudar o patamar desses 1 bi para alguma coisa, já é algo. Segundo ponto que eu acho que vai mudar é que e eu vi o Rony da Reserva falar isso hoje. Então essa frase é dele. As empresas vão trocar missão por propósito. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você tem o propósito, é teu propósito. Custe o que custar, você vai chegar lá. Custe o que custar significa vai ter dinheiro disponível, você vai atuar em cultura empresarial, você vai atuar na comunicação, você vai ser mais inclusivo e você muitas vezes vai não priorizar ações de curto prazo para chegar no teu objetivo. Então, eu acho que se tem, em termos de cultura de doação, filantropia e mudança, que o legado que essa pandemia vai deixar, eu espero que ele vá nessa linha. Demais, Henri. Eu abri aqui a caixinha de perguntas e eu li uma pergunta que eu também queria fazer para você e esqueci. Voltando um pouquinho ao assunto da inclusão e da notícia, quando vocês souberam do PEPO, qual é o que você acha que os pais, muitos que têm algum filho com algum tipo de deficiência, qual você acha que é o pior sofrimento deles? Assim, que é uma coisa que você talvez sentiu, você contou que você sentiu esse acolhimento de outras famílias, você tem a parte do recurso, mas você acha que a pior parte é o recurso que se desprende disso? É a parte emocional? Você acha que muitos não conseguem ter estrutura emocional? Qual é a pior fragilidade, assim, que a gente pode se colocar no lugar dos outros que estão passando por isso para entender e para tentar ajudar melhor? Tá bom. Eu vou te dar essa resposta não baseado na minha experiência própria, você vai entender por quê, mas sim no que eu tenho visto estudando o tema. Eu acho que assim, primeiro, a gente precisa entender qual é a condição de saúde dessa criança que nasceu, né? Porque
dependendo do tipo de deficiência, podem vir comorbidades associadas. E aí, quando você tem um filho que acabou de nascer e ele está entre a vida e a morte, essa vira a preocupação principal. E como, graças a Deus, eu não passei por isso, eu imagino Entendi. que isso deva ser a principal angústia. É. Depois, eu acho que tem uma questão socioeconômica que também, graças a Deus, a gente não sofreu, mas que é importante. A gente apoia um hospital de doenças raras estadual que se chama Hospital Darcy Vargas, né? E Uhum. tem um grupo conduzido pela Jane, que é um grupo que deve estar nos assistindo, a dona Jane, que é um grupo de voluntariado, né? Que atua com famílias muito carentes de crianças com síndrome de Down. Cara, boa parte dessas mães estão lá no terceiro, quarto, quinto filho. Algumas não sabem quem é o pai, ou o pai, sei lá, está no sistema prisional, Tá. e não sabem como vão fazer, porque grávidas, né, às vezes, sei lá, faziam faxina ou tinham um emprego pontual e agora não tem mais. Então, acho que também essa questão socioeconômica, muitas vezes ela se sobrepõe à questão da deficiência, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Mas acho que essa questão emocional e da falta de informação também é difícil. Tá. Eu acho que quando me perguntam qual foi o momento mais difícil de tudo isso, foi vencer os meus próprios preconceitos, né? Porque, de novo, como eu não conhecia, não tinha oportunidade, eu tinha uma visão muito distorcida das pessoas com deficiência. Para você ter ideia, e eu falo porque muitos podem ter a mesma visão, eu não sabia qual era a diferença entre autismo e síndrome de Down, que são condições diferentes, podem até em 10% dos casos das crianças com síndrome de Down, 8% elas também estão dentro do espectro autista, mas são coisas totalmente diferentes. Eu não tinha essa informação e falo sem vergonha nenhuma. Fui buscar, fui entender. A minha visão sobre expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down era uma visão antiga, né? Porque nos últimos 25 anos, grosso modo, a expectativa de vida aumentou 25 anos. Olha. Então, a gente ir vencendo passo a passo essa desinformação e esse preconceito, para mim foi o momento mais difícil. E quando eu olho para o futuro, você não perguntou, mas se você me permitir, Eu ia minha perguntar maior... mesmo. Henry, qual é a tua maior preocupação futura? Cara, a minha maior preocupação é justamente a discriminação, o preconceito negativo. Uhum. Porque o preconceito de falta de informação, não sei se é porque a gente está tão envolvido nisso, eu sempre falo, cara, não tem problema, a gente chega lá, a gente ensina, vai estar tudo certo, e logo mais ele vai entender e vai estar querendo brincar junto, a família vai estar junto. Esse eu levo numa boa. Agora, o preconceito discriminatório, esse deve doer muito, né? Graças a Deus a gente não passou ainda, o Pepe é muito pequeno, acho que de alguma forma também o Instagram deve nos blindar, né, por toda essa aparição. Mas eu não sou ingênuo de achar que isso não vai acontecer em algum momento, até muitas vezes de forma velada, na escola e tal. E a minha preocupação se dá não só em como eu e a Marina vamos reagir, mas como o Pedro e eventualmente os irmãos, dependendo da situação, vão reagir. Porque o Pedro, ele vai ter total condição de entender o que está acontecendo, Sim. e os irmãos são protetores, né? A Nina, minha filha, Eu ia te enfim, perguntar deles, como que foi contar e como que é hoje. Assim, eu vejo um pouquinho pelo Instagram, parecem super, super, todos vocês, né? São muito amorosos, inclusive o Pepo, mas quanto que você. Como que foi essa apresentar o Pepo para eles, explicar? Eles eram pequenos também, né? super. A Nina tinha 5 anos, o Lipe tinha 2, então o Lipe, ele começou a entender recentemente, né? Entendi. Até porque ele ainda agora está crescendo, mas até quando ele fez 4 anos era bebezão. É. A Nina não, já menina, se desenvolveu, e aí a gente tinha uma preocupação de como a gente ia contar isso para ela, porque a gente não queria que isso viesse ao vento na escola, de repente algum irmão mais velho, de amiguinho e tal. E a escola falou, não, deixa ela trazer. E aí ela trouxe um dia que o Pedro, as fisioterapeutas vinham em casa, ele já tinha quase 1 ano, e a Nina perguntou, mamãe, o Pedro logo mais vai andar, né? Por quê? Porque os priminhos da mesma idade já estavam andando. Ah, tá. E aí a Marina falou, então, não, vai andar, mas não tão já. Que ele tem síndrome de Down,
que é uma condiçãozinha, filha, que ele tem que fazer fono, tem que fazer físio, tal, 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 tal. E aí a gente até levou ela para uma farmácia que tinha um atendente com síndrome de Down, que a gente estava super acostumado por ser na esquina de casa, então a gente ia a pé, via ele, e aí para ela, com ela foi tudo numa boa. A ponto, é assim, é tão natural isso, essa questão das diferenças aqui dentro de casa, a gente, né, consome conteúdo, mostra para eles e tenta dar uma formação bem mais plural do que a gente teve, Sim. que outro dia, já tem uns 3 meses, no começo da quarentena, ela me perguntou se o Pedro ia ter filhos. Aí eu falei, filha, se ele quiser e puder, ele vai ter. Ela falou, tá bom. Eu falei, mas se ele tiver um filho, você gostaria que ele tivesse ou não tivesse síndrome de Down? Papai, tanto faz. Quer dizer, ela tá tão acostumada É, e às vezes situações como essa das crianças me fazem querer que nós adultos às vezes enxerguemos o mundo através dos olhos das crianças, é, né? tanto faz igual, é menino ou menina? Mãe, tanto faz, não sei, Tanto tanto faz, faz. é. Que E é lindo. isso mesmo, assim, quando ela crescer, ela vai entender que não tanto faz, mas eu acho que para ela, ela enxerga tanto o Pedro antes da deficiência, que para ela, no atual estágio de desenvolvimento dela, é tanto faz, eu acho isso lindo. É lindo mesmo, parabéns. Sabe, uma outra coisa Obrigado. que eu ia te perguntar é que você começou a falar sobre o futuro. É, como você imagina que vai ser ele trabalhar? Porque a sensação que eu tenho de fora é que a medicina está cada vez mais evoluindo, vocês estão, né, estão procurando sempre coisas que estão beneficiando, ele está cada vez mais estimulado e realmente eu conheci no seu evento várias pessoas que, nossa, assim, super, realmente assim, o que faz brigadeiro, O Gabriel, o dá um Gabriel, licença. da Unlícia, o brigadeiro dele, você não, assim, você não tem nenhum problema de conversar, de trocar ideia, de explicar, de ouvir, assim, foi muito legal. Realmente as pessoas não imaginam, né? Porque falar, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Como você acha que vai estar com esse desenvolvimento dele pouquinho a pouquinho? Como você acha que vai ser a parte de trabalho dele? Isso é uma coisa que vocês pensam, vocês conversam, ou vocês estão vivendo a cada dia e não estão pensando muito nisso? Não, a gente vive day by day, né? A gente aprendeu a ser menos futurista e mais viver o presente com a vinda do Pedro. Mas assim, a gente está criando os 3 filhos para eles serem protagonistas da própria história e fazerem aquilo que eles quiserem fazer. Nina, Lipe e Pedro. Então, a gente, dentro da nossa filosofia, quer oferecer para ele uma autonomia que permita a ele fazer aquilo que ele quiser fazer dentro da condição dele. Não dá para, né, não dá para imaginar que, sei lá, ele tem coisas que a gente sabe que ele não vai fazer, mas, poxa, se ele quiser trabalhar, morar sozinho, casar, ele tem que querer, nós vamos dar condição para ele fazer. Você falou bem, a medicina evoluiu e o conceito social da inclusão, né, a inclusão conceitualmente na prática também evoluiu. Então hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas, tem um cara incrível que se chama Alex Duarte, que trabalha com empoderamento de pessoas com deficiência, e realmente ele mostra que se você der a oportunidade, que muitas vezes o preconceito faz com que você não dê a oportunidade. Quando você dá a oportunidade, você se admira com o que é possível. E na prática, são pessoas fazendo aquilo que qualquer um faz, com a diferença de que a deficiência ela é tão forte, ela é um estigma tão forte, que você fala, putz, ele tem deficiência, não é possível. Parênteses, tem um documentário que os Obama, que a família Obama patrocinou, que se chama Creep Camp, Tá? no Netflix. Saiu esse ano, super premiado, Creep Camp, Creep é deficiente, Camp é acampamento. É um acampamento de deficiência, de pessoas com deficiência, que mostra a história do ativismo das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Lá pelas tantas, tem uma mulher com deficiência, o caso real, tá lá no documentário.
ela chegou com uma dor pélvica no hospital. Tá. E aí o médico, por olhar para ela, pelo preconceito, ela era uma mulher com uma deficiência severa, normalmente dor pélvica naquela época era gonorreia, que é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Na cabeça dele putz, é uma mulher com deficiência, não tem vida sexual ativa, foi lá e operou ela e tirou o apêndice saudável dela. E depois não melhorou a dor pélvica e era gonorreia. Então é um exemplo duro, mas tá nas telas, Vou olhar. de o quanto a desinformação, né, o quanto o preconceito social pode atingir negativamente as pessoas no dia a dia. Então, acho que graças a Deus a gente evoluiu bastante, ainda tem muito a ser feito, graças a Deus que eu estou apaixonado pelo trabalho de empreendedorismo social que eu estou fazendo, mas Tá demais. passo a passo a gente chega lá. Tá demais, tá de parabéns, Henri. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sei que você já deu assim inúmeras aulas aqui pra gente hoje. Eu aprendi Imagina. muito com essa live, mas eu recebo muitas mensagens, assim, não estou exagerando, de verdade, acho que todo dia eu recebo umas 10 mensagens assim de pais, de mães que estão com muitas dificuldades, tanto financeiras, como de tratamento, como de não encontrar os médicos, como de muitas doenças, inclusive, que eu nem sabia que existiam, né? Semana Uhum. passada, retrasada, eu soube de uma amiga minha que o filho está com uma doença que tem 1 ano de vida, ele passou desse 1 ano e as coisas têm evoluindo bem, mas cada momento é uma angústia muito grande. E o que eu falei, a primeira coisa que eu falei para ela foi sobre a culpa, né? Que eu sou uma pessoa que acho que traria muito dessa culpa. A primeira coisa que eu penso sempre é na culpa, e falei da culpa para ela e tudo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais, essas mães com situações diferentes da sua, né? E estados diferentes do seu também. Mas qual é a mensagem que você deixa de esperança e de fortalecimento para eles? Então, eu vou dividir a mensagem em dois. Então, para pais e mães de crianças e pessoas com necessidades diferenciadas, a culpa, o peso, se sentir mal, questionar Deus, como eu falei aqui, faz parte do processo. Isso quer dizer que você se importa e quer dizer que você não viveu aquela realidade, não tem problema nenhum. E acho que é importante, nesse sentido, buscar apoio, buscar acolhimento, buscar conversar com pessoas que já passaram por aquilo, buscar uma série de entidades do terceiro setor, ONGs, que apoiam e que trabalham com voluntariado, o próprio Serendipidade, aí aqui no nosso, só seguir aqui o Pepo Zilber, a gente tem uma estrutura para dar essas informações e fazer essas indicações. E para aquelas pessoas que não convivem com a inclusão e que não conhecem, o recado que eu dou, o pedido, na verdade, que eu faço é o seguinte: olha, a partir de agora, todas as vezes que vocês ouvirem qualquer coisa ligada à temática de inclusão e diversidade, procurem não encarar a inclusão e a diversidade como um favor ou como com um olhar de piedade. Procurem encarar como processos de melhora, como processos de transformação do mundo para todos. Quando você se dá essa abertura, quando você se permite, você começa a receber informações diferentes, essas informações vão se assentando em você, e aí você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Pena que ninguém fez assim comigo antes na minha vida, mas enfim, hoje a gente lá na ONG trabalha muito para que as pessoas não tenham que ter um filho com síndrome de Down, esperar tantos anos para conhecer um tema que pertence a todo mundo. Demais, Henri. Quero parabenizar mais uma vez você, a Marina, seus 3 filhos lindos. Parabéns por terem se levantado como uma voz, como um projeto, como uma família, como atitudes, né, que vocês estão levando para muitas e muitas pessoas que estão precisando ouvir, que estão precisando do apoio, que estão precisando do recurso, enfim, todas essas divulgações e todo esse trabalho lindo de inclusão que vocês têm feito, que com certeza está
transcendendo a síndrome de Down e indo para diversos outros setores. Eu acredito muito nisso. Então, quero parabenizar não só a sua missão, seu propósito de vida e o do Pepo também. Muito obrigada. Olha, obrigado você pelo espaço, pelo carinho, pelo apoio, né? Eu, assim, quem segue aqui a Carol sabe o quanto ela é comprometida e quanto ela dá espaço e quanto ela se interessa por esse tipo de assunto. E isso acaba inspirando as pessoas. No nosso caso, a gente não se conhecia, você foi super solícita, foi até o evento e até hoje se disponibiliza. Quero te agradecer demais, dizer que a gente valoriza muito isso e também te parabenizar por todo o trabalho que você tem feito na Fundação Amor Horizontal. Obrigado. Muito obrigada, Henri. Adorei, adorei, adorei. Obrigada mesmo, de coração. Um beijo em todos, um beijo na Marina e nos seus filhotes. Igualmente. Beijo, pessoal. Um Obrigado. beijo a Boa todos que noite. assistiram. Obrigada. Vai ficar gravado Valeu. aqui no IGTV, tá bom? Quem perguntou. Beijo. Obrigado. Beijo.